Isso acontece quando o medo desiste de você, Napoleon Hill avisou. O som da coragem silenciosa. Antes de começarmos, peço que você se inscreva agora no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Aqui falamos sobre a mente, o espírito e o dinheiro sob a ótica de Napoleon Hill. Não como teoria, mas como um sistema vivo que responde à sua vibração. Hoje você vai entender o que acontece quando o medo finalmente desiste de você. Há um instante na vida em que o medo não morre. Ele apenas se cansa de controlar alguém que aprendeu a enxergar. Quando isso acontece, o mundo muda de cor. Hill dizia, o medo é um fantasma que só vive da sua atenção. E é verdade. Quantas vezes você alimentou esse fantasma com dúvidas, atrasos, desculpas e com o famoso "depois eu faço"? O medo é o pedágio da indecisão. Ele se instala quando a alma quer ir, mas a mente exige garantias. E o segredo da virada começa justamente aí, quando você decide andar mesmo tremendo. A fé não elimina o medo de imediato, ela apenas o ultrapassa. Há pessoas que esperam o dia em que se sentirão prontas, mas o dia que muda tudo é o dia em que você vai mesmo sem estar pronto. Foi isso que Hill quis dizer ao afirmar que a coragem não é a ausência de medo, e sim a decisão de agir apesar dele. Quando você entende isso, a energia se inverte. É como se o universo dissesse, agora eu posso confiar em você. Tudo começa a se mover, pessoas aparecem, portas se abrem, oportunidades se multiplicam. O medo percebe que não tem mais morada. Ele bate a porta, mas não é mais recebido com café e conversa. É ignorado. E é nessa ignorância divina que a coragem floresce. A mente que se recusa a retroceder. O medo vive do hábito. Ele é uma voz velha que fala alto apenas porque você a escutou por tempo demais. Quando você silencia para ouvir algo mais alto, o chamado do seu propósito, ele perde volume. Hill dizia que a fé precisa ser plantada todos os dias, ou o medo volta a ocupar o terreno. Por isso, quem não tem propósito vive cercado de dúvidas, e quem tem propósito não tem tempo para elas. Repare, o medo não se manifesta quando você está distraído. Ele aparece quando está prestes a crescer. O universo testa sua coragem. Como um instrutor de voo, solta o aluno no ar. Se você confia no treinamento, o voo é natural. Se não, o pânico domina. E é exatamente aí que nascem os que prosperam, no instante em que escolhem não recuar. Muitos acreditam que coragem é lutar, mas na realidade, coragem é permanecer. Permaneça quando os resultados não vierem. Permaneça quando zombarem. Permaneça quando duvidarem, porque o medo só respeita quem não recua. E quanto mais você permanece, mais o medo entende que perdeu o poder de negociar sua fé. No meio dessa caminhada, pare um instante e comente aqui abaixo. Você já percebeu que o medo tenta te parar justamente antes de algo grande acontecer? Quando o medo vira servo, chega um ponto em que o medo, cansado de perder, muda de função. Ele deixa de ser senhor e passa a ser servo. O mesmo impulso que antes te travava começa a te avisar onde há poder para ser conquistado. O medo mostra o caminho da sua evolução. Se há medo, há território espiritual não dominado. É a fronteira do novo. Hill afirmava que todo medo é uma bússola invertida, apontando para o seu maior tesouro. É por isso que os homens e mulheres que realmente prosperam sentem medo e seguem mesmo assim. A diferença é que eles o usam como combustível, não como algema. Quando o medo desiste de você, a alma assume o volante. Você sente uma paz diferente, não porque tudo está fácil, mas porque você entendeu que não precisa controlar mais nada. Nesse ponto, o medo se torna um funcionário do seu propósito. Ele serve para te lembrar que ainda há terreno para expandir. O medo espiritual e o domínio da vibração. Existe um tipo de medo que é espiritual.
Ele não nasce da ameaça real, mas da sensação de estar distante da própria essência. Esse é o medo mais sutil, o de não estar vivendo o que nasceu para viver. Hill dizia que o inferno na Terra é ver a pessoa que você poderia ter sido. Por isso, o medo da escassez é apenas o eco da ausência de propósito. Quando você vibra fora da sua missão, tudo parece inseguro, pesado e incerto. Mas, quando você se alinha, a energia muda. Os mesmos caminhos que pareciam perigosos passam a parecer desafiadores. O medo se transforma em respeito pela grandeza da vida. Você não elimina o medo, você o educa. E toda vez que o educa, o universo te promove. A cada medo vencido, uma nova realidade se torna acessível. E quanto mais coragem você manifesta, mais rapidamente o universo responde. O silêncio da autoridade interior. Napoleon Hill insistia que o medo é um estado mental. E como todo estado mental, pode ser substituído por outro. Não se vence o medo com força, mas com decisão. O medo não suporta clareza. A clareza é a luz que dissolve o que é sombra. Quando você define o que quer, o medo não tem mais espaço para crescer. É por isso que os grandes líderes, empresários e visionários têm planos nítidos. Quanto mais clara a visão, menos espaço para o medo. E quanto mais você fala de coragem, mais a mente se reeduca. As palavras são comandos vibracionais. Diga, eu não temo, eu confio. Repita até que o corpo acredite. Hill ensinava que a repetição é a mãe da crença. Então, repita a coragem até que ela substitua o medo por completo. O dia em que o medo vai embora. Há um dia em que o medo percebe que perdeu. Ele não some de uma vez, apenas desiste. É o dia em que você acorda, olha ao redor e pensa, eu já não me importo com o que vai dar errado. É o dia em que você entende que a fé é uma certeza, não uma hipótese. A partir daí, tudo muda. Os relacionamentos, o trabalho, a saúde, as oportunidades, tudo começa a refletir a nova vibração. O medo tenta voltar, mas encontra um campo protegido pela convicção. Hill dizia que o medo é o guarda da porta dos fracos, mas a fé é a chave dos reis. E quando o medo desiste de você, o universo se curva, porque entende que você já está preparado para administrar poder, prosperidade e propósito sem se perder. Exercícios, exemplos e práticas mentais. 1. O método da substituição mental. Escreva todos os medos que você sente. Depois, ao lado, escreva o oposto vibracional. Se tem medo de perder dinheiro, escreva sou fonte inesgotável de valor. Se tem medo de rejeição, escreva sou amor em expressão. Leia isso toda manhã. É assim que se reeduca a mente subconsciente. 2. O exercício da fé muscular. Eu dizia que fé é como um músculo, só cresce com uso. Escolha um ato de coragem por dia. Pode ser enviar uma proposta, gravar um vídeo, tomar uma decisão, dizer não. Pequenas vitórias formam o hábito da coragem e forçam o medo a se adaptar à nova vibração. 3. A visualização inversa. Visualize o pior acontecendo e depois visualize-se reagindo com paz. Quando o cérebro entende que sobrevive mesmo nos piores cenários, o medo perde a função protetora. 4. O diário da confiança. Todas as noites, anote onde você foi corajoso. Mesmo pequenas ações contam. Ao reler, o subconsciente associa coragem à recompensa e o medo começa a desistir naturalmente. 5. O ciclo da presença. Medo vive no futuro, fé vive no agora. Sempre que sentir medo, traga-se para o presente. Observe sua respiração, sinta o chão. Você não pode sentir medo e presença ao mesmo tempo. 6. O voto do sim interior. Diga em voz alta, sim, eu confio. Sim, eu avanço. Sim, eu sou guiado. Quando o sim é firme, o universo responde. Hill dizia, o homem que decide é o homem que atrai. 7. O exercício do perdão energético.
Medo e culpa andam de mãos dadas. Libere culpas antigas. Feche os olhos e diga: eu me perdoo, eu solto, eu sigo. A energia retorna leve e o medo perde território. 8. O ciclo da vibração ascendente. Toda vez que o medo vier, pergunte-se: o que essa sensação está tentando me ensinar? O medo vira mestre e deixa de ser inimigo. 9. O jejum de más notícias. Durante 7 dias, evite notícias negativas, redes de comparação e conversas de escassez. Hill chamava isso de controle da mente ambiente. Você perceberá como o medo perde força quando o ambiente não o alimenta. 10. A oração da coragem. Senhor, não peço que o medo acabe, mas que ele se curve diante da minha fé. Ensina-me a confiar até que o impossível se torne normal. Repita diariamente. Quando o medo desiste de você, não é porque ficou pequeno, é porque você cresceu. O universo reconhece quem vibra na coragem. A prosperidade não é prêmio, é consequência. Deixe nos comentários. Você já sentiu o momento em que o medo desistiu de você? Curta, compartilhe e se inscreva. A coragem é contagiosa. Espalhe essa energia. Quando a coragem se torna sistema. Quando o medo desiste de você, não é um milagre que acontece da noite para o dia. É um novo sistema de operação que começa a funcionar dentro de você. A mente, antes refém das incertezas, torna-se uma central de comando baseada em fé prática. Hill dizia que os homens de sucesso não têm menos medo do que os outros, apenas criaram uma relação produtiva com ele. Eles o transformaram em combustível. Em vez de perguntar, e se der errado? Eles perguntam, o que posso aprender se der errado? Essa inversão mental muda tudo. Quando o medo desiste de você, as decisões deixam de vir da ansiedade e passam a vir da convicção. Você age com uma serenidade firme, não porque sabe o resultado, mas porque confia na direção. Profissionalmente, isso se traduz em produtividade espiritual. As pessoas mais prósperas são as que não perdem energia emocional tentando controlar o que não depende delas. Elas canalizam o foco para o que podem fazer agora. Hill chamava isso de ação direcionada pela fé. Quando você age com clareza e desapego, o medo não tem brecha para entrar. Ele não sabe onde se encaixar num coração ocupado em servir. É por isso que os empreendedores mais realizados não são apenas trabalhadores, são servidores conscientes. Eles sabem que o dinheiro é o eco do valor entregue. E para entregar valor, é preciso estar livre do medo de não ser suficiente. A coragem, quando amadurece, vira uma disciplina emocional. Você começa a responder com calma a situações que antes te tirariam do eixo. A crítica deixa de ser um golpe e passa a ser um espelho. A demora de resultados deixa de ser desespero e vira estágio de lapidação. O medo que antes te paralisava se torna o lembrete de que ainda há algo a ser desenvolvido. Essa maturidade é o que separa quem vive de impulso e quem vive de propósito. Nos relacionamentos, o medo é o principal sabotador. O medo de perder faz com que as pessoas percam de verdade. Hill dizia que o amor e o medo não podem dividir o mesmo espaço mental. Quando o medo desiste, o amor finalmente pode agir. E amor, aqui, não é romantismo, é força de conexão. Um empresário que ama o que faz, cria impacto. Um artista que ama o próprio dom, transmite poder. Um líder que ama o que ensina, cria legiões de transformadores. Tudo começa quando o medo desiste e o amor assume a cadeira do comando. Na dimensão espiritual, a coragem se transforma em fé ativa. Não é apenas acreditar, mas participar da criação. Você ora e age. Você confia e constrói. O medo desiste quando percebe que você está mais comprometido com o propósito do que com o conforto. Quando o universo sente essa vibração, ele se organiza para cooperar. É a famosa lei do ritmo. Tudo começa a se mover no mesmo compasso da sua decisão.
Para aplicar esse princípio na prática, faça o que Hill chamava de planejamento espiritual do sucesso. Pegue um papel e desenhe 3 colunas: medo, ação e fé. Em medo, escreva as situações que te travam. Em ação, descreva o movimento mínimo possível que você pode fazer agora para quebrar o ciclo. Em fé, escreva a afirmação que sustenta essa ação. Exemplo: medo, falar em público. Ação, gravar um vídeo curto sozinho. Fé, minha voz é instrumento de luz. A cada pequeno passo, o medo desiste um pouco mais. Agora, veja como isso se manifesta nos negócios. Empresas guiadas pelo medo gastam energia com controle e burocracia. Empresas guiadas pela coragem investem em confiança, criatividade e cultura. E no fim, quem cresce é quem vibra mais alto. Não é coincidência que as marcas mais admiradas no mundo falam mais sobre propósito do que sobre produtos. Elas entenderam que o medo é incompatível com inovação. Em sua vida financeira, quando o medo desiste, você para de negociar com a escassez. Não se trata de gastar sem pensar, mas de vibrar em abundância. Você entende que o dinheiro não é um fim, é um fluxo. E quem tem medo de gastar, bloqueia o fluxo de receber. Hill dizia: a mente que teme perder dinheiro já decretou sua falta. Então, reeduque-se para vibrar como quem administra riqueza, não como quem implora por segurança. Planeje sim, mas planeje com fé. Poupar não é medo, é consciência. Gastar com propósito é gratidão. A diferença está na vibração da intenção. O medo também desiste quando você muda a forma como fala de si mesmo. Toda vez que você diz "não consigo", o medo sorri. Toda vez que você diz "estou aprendendo", o medo se confunde. Use palavras que criem movimento. Substitua "estou com medo de falhar" por "estou pronto para aprender com o processo". O subconsciente obedece à direção emocional das palavras. Na vida emocional, o medo desiste quando você para de se esconder atrás de papéis. Muitas pessoas passam anos interpretando versões seguras de si mesmas para não decepcionar ninguém. Mas a alma se cansa de fingir. O medo morre quando você decide ser autêntico, mesmo que isso custe a aprovação dos outros. Hill afirmava: a confiança é a marca dos líderes porque eles pararam de pedir permissão para existir. Espiritualmente, o medo desiste quando a oração muda de tom. Em vez de pedir livramento, você passa a pedir direção. O medo ora assim: Senhor, me livra. A fé ora assim: Senhor, me mostra. E quando você pede para ver, a visão aumenta. E toda visão ampliada dissolve o medo. Nas relações humanas, o medo se disfarça de orgulho. Você se protege com distância porque teme rejeição. Mas quando o medo desiste, o orgulho se torna desnecessário. Você passa a se relacionar com empatia. E o incrível é que quando você deixa de precisar ser aceito, as pessoas passam a te respeitar mais. É o paradoxo da autenticidade. O desapego gera atração. Hill acreditava que o medo é um dos maiores ladrões de tempo e de destino. Ele dizia que o medo de crítica faz o gênio se calar e o medo de pobreza faz o Criador se acomodar. Por isso, o maior ato de prosperidade é a libertação do medo. Quando o medo desiste, a criatividade flui. Ideias começam a vir como ondas, o tempo parece se expandir. E a energia física muda. Você sente mais disposição, dorme melhor e até o corpo responde à nova frequência. Para consolidar esse novo padrão, crie rituais diários de coragem. Pode ser simples: agradecer ao acordar, visualizar o sucesso, agir mesmo com insegurança, orar antes de decisões. Hill chamava isso de programação da mente universal. Você passa a conversar com o universo na linguagem da confiança.
E lembre-se, o medo não desiste de quem o enfrenta com raiva, ele desiste de quem o supera com compreensão. A cura é vibracional, não emocional. Por isso, quando vier o medo, não lute, acolha, traduza e ultrapasse. Pergunte-se, o que esse medo está tentando proteger? E responda com amor. Obrigado, mas eu já estou seguro. É nesse diálogo interno que nasce a verdadeira liberdade. Profissionalmente, a ausência de medo cria líderes magnéticos. As pessoas confiam em quem transmite paz. Você se torna um farol num mundo de ansiedade, e quando a energia da confiança domina, oportunidades se alinham naturalmente. É o que Hill descrevia como misteriosa coordenação das circunstâncias. Por fim, entenda, o medo não é seu inimigo. Ele é apenas o professor que avisa que sua fé precisa crescer. Quando o medo desiste de você, é porque você finalmente aprendeu a lição. Daqui para frente, cada desafio é um convite para provar sua confiança. E cada vez que você confia, o universo multiplica. Agora é sua vez. Decida hoje viver sem medo. Não porque o perigo acabou, mas porque você aprendeu a dançar mesmo na tempestade. Hill dizia que a coragem é a fé em movimento. E quando o medo desiste, a fé corre livre, abrindo estradas onde antes havia muros.